Imagina você acompanhando uma história por mais de 500 episódios. Você já viu o protagonista perder tudo, literalmente tudo. O irmão, a tripulação, a vontade de lutar. Você acompanhou cada arco, cada batalha, cada lágrima. E então o autor decide pular 2 anos. 2 anos sem explicação, sem mostrar o treino, você simplesmente abre o capítulo seguinte e os personagens estão lá, diferentes, mais fortes, transformados, e o Luffy com uma cicatriz enorme no peito e o Zoro com uma cicatriz no olho. Esse cara tá maluco. Bom, foi isso que muito fã pensou em 2010, quando o capítulo 597 do mangá foi publicado. Mas hoje, olhando de trás pra frente, esse salto temporal não foi uma loucura. Na verdade, foi o ato narrativo mais corajoso e mais inteligente que Eiichiro Oda já tomou. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje, porque o pós-time skip de One Piece não é só sobre personagens mais fortes, é sobre a arquitetura de narrativa que o Oda estava construindo há anos e que só começamos a entender completamente lá no país de Wano. Antes de a gente falar do pós-time skip, precisamos entender onde o One Piece estava quando esse salto aconteceu. A série tinha acabado de passar por Marineford, a guerra mais épica da história do anime até aquele ponto. Ace morreu e o mundo da pirataria virou de cabeça para baixo. E o Luffy? O Luffy simplesmente quebrou. Não fisicamente, emocionalmente. Pela primeira vez em todo o anime, a gente viu o Luffy sem saber o que fazer, e que chegou naquele momento entendendo que nem conseguiria proteger quem amava. E aqui entra o brilhantismo do Oda. Em vez de deixar o Luffy se recuperar lentamente, ao longo de vários arcos, ele deixou o leitor sentir aquela dor por inteiro. A gente que estava assistindo conseguiu sentir a tristeza do Luffy. E depois, ele usou aquilo como combustível. O próprio Oda revelou em entrevistas que a razão do time skip foi simples e direta. Aos 17 anos, o Luffy não tinha condições de enfrentar o Yonkou. E era só isso. Fazer isso antes de desenvolver a força real seria anticlimático, seria uma mentira narrativa. Então a pergunta certa não é por que o time skip? A pergunta certa é por que 2 anos? Por que esse período específico e por que nesse momento? One Piece é, antes de tudo, uma história sobre crescimento. Não um crescimento de poder que você vê em qualquer shonen. O cara bate no boss, fica mais forte, cai, bate no próximo. Não. É crescimento de perspectiva, de entendimento de mundo. No pré-time skip, os inimigos que Luffy enfrentou eram locais. Eram capitães piratas, marinheiros de médio escalão e no máximo um Shichibukai. Perfeitos para aquele nível da história. Mas a grande virada de Marineford deixou explícito que o mundo de One Piece era muito maior do que qualquer arco individual. Os Yonkous existiam, o governo mundial existia e tinham armas que destruíram ilhas. O equilíbrio de poder no mundo era algo que o Luffy e sua tripulação não estavam equipados para balançar de verdade. O time skip foi Oda dizendo, ok, vocês viram o prólogo e agora começa o jogo de verdade. E o que o Oda fez com esse salto é brilhante. Ele não mostrou os treinos, ele não desperdiçou 50 episódios com flashbacks do Zoro ali suando naquela ilha, ou da Nami estudando o tempo, ou mesmo da Robin em alguma biblioteca conversando com o Dragon. Ele simplesmente pulou esses episódios, pulou essas histórias, deixou a revelação de quanto cada um cresceu, transformando ela em um momento de puro prazer para quem estava assistindo. Cada reencontro dos Nakamas e Sabaody após o time skip foi uma celebração. A gente só descobriu o que cada um aprendeu quando eles faziam algo, e não pelo que eles explicavam. Isso é narrativa visual funcionando no mais alto nível. Mas espera aí, porque isso aqui é só o começo do que o Oda estava planejando. Ok, eu quero que você faça um exercício mental comigo, tá? É 2012, você tá lendo o mangá de One Piece e arco de Punk Hazard. Os chapéus de palha chegam nessa ilha absurda, metade congelada, metade chamas, e de repente aparece um samurai. Não um pirata, não um marinheiro, um samurai, com roupa tradicional japonesa, completamente fora de contexto. E não é qualquer samurai, ele aparece em pedaços, literalmente. As pernas dele estão andando sozinhas, a cabeça tá presa numa cela, o torso tá vagando pelo lado congelado da ilha, e você provavelmente deu risada. Aquela cena foi hilária. Kinemon montado num dragão, com as pernas separadas do corpo, Kinemon com um rancor inexplicável dos dragões, simplesmente incrível. Mas enquanto você e eu estávamos rindo, o Oda estava plantando uma bomba narrativa com temporizador de anos. Porque Kinemon não era um personagem de um único arco. Kinemon era a primeira peça de um quebra-cabeça gigantesco chamado País de Wano. A aparição de Momonosuke, logo junto com Kinemon, representando ali o filho do samurai, um menino arrogante, teimoso, que comeu uma fruta artificial, falha, e agora virava um dragão sem controle. E aqui vem algo que hoje é óbvio, mas na época ninguém sabia. Essa fruta que ele comeu por acidente era uma zoa mítica do tipo dragão feita pelo Vegapunk. A mesma habilidade que conectaria Momonosuke ao destino de Wano, a Kaido. Mas no arco de Punk Hazard nada disso fica claro.
Momonosuke é aquela criança engraçada que fica se pendurando na Nami e na Robin. Kinemon é o samurai cômico que odeia dragões e fala de uma forma antiquada. E é exatamente aí que, mais uma vez, o Oda é gênio. Ele introduz personagens que parecem ser alívio cômico e que, na verdade, são o núcleo de toda uma saga, de anos. O rancor de Kinemon dos dragões, aquele rancor inexplicável que o Kinemon tem com dragões, faz todo sentido quando você entende a história de Wano. Kaido, que é uma zoa mítica de dragão, devastou o país do Kinemon. Matou o senhor que ele servia e destruiu tudo que existia. Esse ódio que apareceu em uma piada de Punk Hazard é uma cicatriz emocional de décadas de sofrimento. E o Oda nos deu isso de bandeja, sem explicar nada, esperando que a gente conectasse os pontos arcos e arcos depois. Deixa eu te mostrar o que o Oda estava construindo de Punk Hazard até o ano, porque quando você vê tudo junto, é realmente absurdo. Momonosuke começa a ter flashbacks perturbadores do seu passado traumático, e o Doflamingo tem interesse específico nele. Por quê? A fábrica de Smiles tem conexão com Kaido. Depois, a ilha de Zou, a tribo Mink, revela lealdade ao clã Kozuki. Raizou, o ninja de Wano, tá escondido lá. E depois, finalmente, Wano. E por fim, o Momonosuke adulto. Após todos os eventos, Momonosuke usa a habilidade da Shinobu para envelhecer e parecer como adulto, o novo Shogun de Wano. A criança cômica de Punk Hazard vira o líder de uma nação. E o Oda plantou a semente do arco de Wano em Punk Hazard. São anos de história construídos para aquele primeiro encontro cômico com um samurai sem pernas. Isso não é coincidência. Isso é o trabalho de um autor que sabe exatamente onde a sua história vai e como cada personagem vai se encaixar nela. Quantas vezes você lê uma história onde o personagem secundário de um arco de passagem, entre aspas, se torna central de 3 sagas depois? Quantas vezes esse retorno fez total sentido e foi emocionalmente satisfatório como em One Piece? Nos casos de Kimono e Momonosuke, as duas coisas. E isso é raro demais. O pós-time skip de One Piece não foi uma decisão comercial para resetar, entre aspas, a série ou tornar os personagens mais vendáveis. Foi uma decisão narrativa corajosa, calculada e que só faz mais sentido quanto mais você olha para ela. O Oda poderia ter continuado explorando o novo mundo imediatamente com a tripulação como fazia em Sabaody? Teria funcionado? Provavelmente sim, mas ele escolheu fazer certo, escolheu construir a escalada, escolheu plantar Kinemon e Momonosuke em Punk Hazard e apostar que o leitor iria seguir a jornada até o ano para entender o porquê daquilo. E essa aposta pagou com juros, com anos de juros. Se você chegou até aqui, provavelmente tem uma opinião sobre o pós-time skip e sobre One Piece. Então deixa nos comentários qual foi o momento específico do pós-time skip que te fez parar e falar, cara, o Oda é gênio. Me conta que eu vou ler todos os comentários, e se esse tipo de análise faz sentido pra você, se você curte olhar pra One Piece além das batalhas, entendendo a construção por trás de cada detalhe, se inscreve no canal que vai ter muito mais disso aqui. Valeu e até o próximo vídeo.